Oi, gente, aqui é o professor Ebster e nessa semana nós vamos trabalhar sobre a resolução das atividades da semana passada. Só que antes disso, temos que relembrar que no dia 29 de maio foi o dia do geógrafo, que é um profissional super importante, tanto professor como técnico, como pesquisador, porque nós somos muito importantes dentro de um contexto de uma sociedade que precisa ser entendida, que precisa ser estudada, que precisa ser compreendida a partir de uma ótica científica, de uma ótica geográfica, da compreensão da relação sociedade e a natureza. Portanto, a geografia, diferente do que muitas pessoas vão dizer, ela é super importante na compreensão do mundo moderno, do mundo contemporâneo, da globalização, das contradições. Por quê? Porque muitas pessoas disseram que a geografia acabou, mas não com a globalização, com a mundialização, com a internet. A geografia se fortaleceu cada vez mais porque as contradições, as desigualdades aumentaram. Por quê? Porque a tecnologia trouxe muitas coisas boas, mas essas coisas boas ficaram para poucas pessoas. Quem, portanto, vai compreender essas desigualdades? É a nossa querida e amada geografia. Eu trago essa frase do geógrafo Milton Santos, que é um geógrafo brasileiro negro muito importante, que ele escreveu dezenas de livros, centenas de outros trabalhos sobre geografia urbana em países subdesenvolvidos e também criou várias teorias dentro do seguinte: a globalização mata a noção de solidariedade, devolve o homem à condição primitiva do cada um por si, e como se não voltássemos a ser animais da selva, reduz as noções de moralidade pública e particular a um quase nada. Tudo isso ele falou na década de 80, de 90, de 2000, mas são coisas tão atuais que isso que faz com que a geografia viva. Infelizmente, a nossa sociedade ainda é muito desigual, ainda é muito contraditória, e essas contradições são compreendidas pela geografia principalmente. Só a geografia junta aspectos físicos, aspectos ambientais, sociais, políticos, econômicos e históricos. Só a geografia consegue compreender a totalidade social e a totalidade espacial. Viva a geografia, viva essa ciência tão rica, tão importante, que nós possamos dar a sua relevância e colocá-la dentro do seu papel, que é estar junto do povo, educando o povo para uma mudança social positiva. A primeira resposta é da questão 1 e é pessoal. Fala o quê? O que você entendeu sobre a União Europeia? Dentro desse texto de uma aulada, você vai falar o quê? Você vai dizer o que é o bloco, qual a importância desse bloco para os países da Europa e qual a importância do uso do euro como moeda comum. Então você fale aquilo que você realmente entendeu sobre esses três aspectos. Segunda questão: o que é a zona do euro? Simplesmente nós podemos resumir nesta frase: é o grupo de países da União Europeia que adotam o euro como moeda oficial. Só que esse resumo não diz tudo. Por quê? Porque não fala sobre a importância, não fala sobre outras coisas relevantes que vão aparecer nas próximas questões. Mas antes de chegarmos às outras questões sobre o euro, vamos falar sobre sua importância. Qual seria a unificação monetária? Por quê? Dentre os objetivos da União Europeia está criar o euro como moeda única e fazer com que todos os países da União Europeia usem essa moeda para o seu desenvolvimento. Claro que nós sabemos que isso ainda é uma virtualidade, algo que não aconteceu de fato, mas que está prevista dentro dos regulamentos do bloco. B. Facilidade nas trocas comerciais para fazer com que os vendedores e os compradores possam fazer as suas transições econômicas comerciais a partir de uma mesma moeda. Qual a importância disso?
Porque hoje você vai poder utilizar a mesma moeda, vai ter o mesmo valor de troca e o mesmo valor de compra. C. Valorização perante o dólar dos Estados Unidos. Hoje o euro vale mais do que o dólar. Então isso vai fazer com que o poder aquisitivo da população da União Europeia seja maior do que o poder aquisitivo médio dos estadunidenses. Terceira questão: que fatores estão relacionados com o recente sentimento de descrédito da população em relação à União Europeia? São fatores externos, internacionais e fatores internos, porque, como nós sabemos, no mundo globalizado, os países e as regiões, as cidades, os locais não podem ser compreendidos apenas por si só, devem ser compreendidos em relação com o contexto internacional, global, mundial. Dentro das explicações externas está a política migratória e a crise dos refugiados. Por quê? Vários países da União Europeia, principalmente a Alemanha, são bastante abertos aos imigrantes. O que isso quer dizer? Muitos imigrantes e refugiados iam para a Alemanha, França, e de lá se deslocavam para outros países. Por quê? Porque se você está dentro de qualquer país da União Europeia, a sua circulação entre os países é livre. Ao que acontecia? Muitos estrangeiros iam para a França, para a Alemanha, que é mais fácil de entrar e conseguir visto, e de lá iam para o Reino Unido e para outros países. Como esses outros países não podiam barrar, hoje vários grupos conservadores, que nós vamos ver nas próximas questões, fazem leis para impedir com que essas pessoas cheguem nesses países. Bom, então seria o quê? O aumento da xenofobia. B. As crises econômicas mundiais, regionais e locais. C. A ascensão de novos países, novos atores políticos no cenário dentro do cenário global, principalmente os BRICS, que é o grupo composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que são chamados países emergentes, principalmente a China, que está ganhando muitos espaços em vários países que eram controlados pela Europa. Por exemplo, muitos países africanos tinham muitas relações fortes com países europeus e hoje quem assume aquele papel, principalmente econômico, é a China. Só que existem também os fatores internos que estão relacionados dentro do bloco com os países, que é o quê? O crescimento do conservadorismo e do nacionalismo em alguns países. Como assim? Os conservadores e os nacionalistas veem o seu país como algo único e algo distinto. Para eles, você tem que estar no seu país e eu tenho que estar no meu. Não pode haver grandes interações. Só que no fundo, as suas ideias, as suas políticas, as suas intenções são xenófobas. Por quê? Porque tem a ver com preconceito contra os imigrantes. Por quê? Porque dentro da União Europeia nós temos também os imigrantes brancos que são dos Estados Unidos, que são do Canadá. Só que essas leis anti-imigração não atingem esses imigrantes provenientes de países ricos. Vão atingir aqueles provenientes de países como a Índia, o Paquistão, a Nigéria e outros países. Ou seja, tem a ver com a xenofobia, com o preconceito. B. As várias crises econômicas sucessivas, a precarização do trabalho, da economia e o desemprego muito grande, principalmente na região sul da Europa. C. Aumento do endividamento público e da pobreza. Então, são várias causas que vão fazer com que as pessoas desacreditem dos objetivos e da própria União Europeia. 4. Quais são os maiores desafios enfrentados pela União Europeia na atualidade? Seria o quê? A sua integridade territorial. Vários países querem deixar de ser participantes, de ser membros desse bloco, como aconteceu com o Reino Unido.
Isso é muito ruim, porque se o bloco perder países membros, vai perder o seu território de ação, de intenção e de influência. Expansão do uso do euro. Mas por que é um desafio? Porque, como é um objetivo, todos os países devem ser participantes. Todos os países da União Europeia devem adotar o euro. Só que alguns países possuem muitos problemas econômicos internos que impedem com que eles usem o euro como moeda oficial. Outro desafio, a crise dos refugiados. A União Europeia recebeu mais de 1 milhão de refugiados em 10 anos, principalmente provenientes do Iraque e da Síria e do norte da África, né? Outro desafio, o endividamento público, que está ligado com baixo crescimento econômico, alta pobreza em algumas regiões, principalmente em termos relativos, não em comparação com os países pobres, mas em comparação com as regiões mais ricas do próprio continente, o envelhecimento populacional e também os níveis contraditórios de desenvolvimento dentro dos próprios países da União Europeia. 5. Cite os principais benefícios do espaço Schengen. Seria o quê? Seria a livre circulação de pessoas, de mercadorias, de bens entre países da União Europeia e os países próximos. 6. Quais são as vantagens do uso do euro? Simplesmente a gente já falou, né? Há poucos objetivos do bloco e também por ser mais valorizado do que o dólar, por ter essa força econômica, por aumentar o poder de compra da população e por também incrementar as trocas comerciais entre os países, diminuir as desigualdades regionais e fortalecer esses países perante a valorização do dólar. 7. Por que alguns países da União Europeia não adotam o euro? São várias as razões. A principal é de ordem econômica. Por quê? Se para entrar dentro da União Europeia, enquanto país, você precisa ter vários requisitos aprovados para fazer parte da zona do euro também, que seria o quê? Ter uma economia robusta, ter baixa inflação e também ter baixo endividamento econômico. 8. Cite e explique com suas palavras os principais objetivos da União Europeia. Essa aqui é a resposta pessoal. Você vai citar, descrever e comparar. Tenham todos bons estudos, que Deus possa abençoar vocês e principalmente lembrem-se que a geografia está em todo canto, está nas suas vivências, está no seu quarto, na sua casa, na sua rua, na cidade, no mundo.